Boa noite, meus amores, e mais um dia com a Nini linda e maravilhosa. E eu quero saber quem é que tem uma mãe como a minha. Uma mãe que é guerreira, uma mãe que é uma pilota, e quando digo pilota, eu tenho uma história para vos contar. Uma mãe que não tem medo a nada, e uma mãe trabalhadeira como a minha. Eu quero saber se tem mais alguém como a minha. Então, é assim, a minha mãe, ela migrou para a França, como toda a gente sabe, que eu nasci lá, não é? E quando a minha mãe migrou, ela era nova, ela devia ter uns 20 e tal anos. E claro que ela foi para a França, ela não sabia falar francês, que até agora também ela não sabe, mas é um francês assim meio torcido, sabe? E quando ela está nervosa, esquece. Nem sei se a pessoa dá para entender, mas a pessoa fica a entender o francês dela. Porque a minha mãe é muito nervosa. Às vezes ela diz assim, eu não sei a quem é que elas saem, as minhas filhas. E ela é Miss Nervosa, sabe? Pode ter... Uma pessoa assim ainda controla quem está ao lado e não sei o quê. A minha mãe não. A minha mãe, seja o que for, ela manda a pessoa lá no sítio. Seja o que for, na hora, de dia, de noite, com quem está ao lado, ela não se importa. Então, assim, quando a minha mãe foi para a França, primeiro foi meu pai e depois foi a minha mãe. A minha mãe tirou a carta de condução na França. Não sei como é que ela fez. Não sei. E a minha mãe é a única das amigas que conduz. Todas as amigas delas, nenhuma delas conduz. Entendeu? Então, assim, a minha mãe é uma pilota. Mas quando digo uma pilota, vocês não têm noção do que estou a falar. Eu vou contar uma história. Eu ainda era pequeninha. A minha mãe, ao fim de semana, eles tinham o hábito de viajar assim para conhecer a França. E nesse fim de semana eles decidiram de ir à Suíça, a Geneve, para comer o leitão. Um famoso leitão que acho que era na Suíça. Tudo certo, foi com um casal amigo. Depois foram comer o leitão. E você sabe que antigamente tinha uma fronteira, não é? E acho que ainda tem. E pronto, se despediram, foram comer o leitão, volta para a França, não é? E a minha mãe decidiu conduzir. O meu pai já estava a rezar o Pai Nosso e o Ave Maria, porque, assim, quem conhece a minha mãe vai entender esse TikTok. A minha mãe decidiu conduzir, voltar para a França. Então, primeiro, a minha mãe não põe um cinto como toda a gente. Ela põe um cinto por baixo do braço, não é? E depois, o assento dela é todo para a frente. A minha mãe conduz assim. Ela tem que ver a ponta do carro, não sei porquê, mas é a minha mãe. Então, vamos lá. Eu, a minha irmã, o meu pai e a minha mãe a conduzir. E a minha mãe, quando se despediu, foi lá e o outro casal amigo, eles estavam a conduzir mais na frente. E a minha mãe deu na cabeça que ela queria ultrapassar esse carro. Porque a minha mãe pensa... Não, ela não pensa. Ela acha que ela é uma piloto. Isso não é inegociável. A minha mãe começa a acelerar. Só que a minha mãe esqueceu. Tinha uma barragem. Sabe? A fronteira. Mas quando a minha mãe deu por ela, já era tarde. Eu não sei se vocês vão se lembrar daquela série Starsky and Hutch. A minha mãe é uma dessas. Quando a minha mãe deu conta que ela não tinha como parar, porque quando você sai ou entra na Suíça, tem uma barragem, não é? Então, quando a minha mãe deu por ela, que mesmo a trabalho ela não ia parar em segurança. Primeiro, ela em vez de bater no outro carro, ela já tinha pensado, eu vou ir para outra linha que não tem ninguém e eu vou bater tá tudo certo. O que é que ela fez? Claro que desacelerou, mas que viu que já não ia a tempo.
avisou toda a gente dentro do carro, segurai-vos que eu vou bater. E claro que a minha querida mãe, pilota, bateu na barragem, os alarmes tocaram, porque assim pensaram que a minha mãe queria fugir sem pagar. E claro que a minha mãe parou, saiu. A minha mãe tem uma sorte. Ela saiu com o português francês dela, explicou à pessoa o que é que aconteceu e que ela, claro, bateu com segurança, entre aspas, e disse na cara do homem, do polícia: o meu seguro paga. O meu seguro paga, não há problema, vai pagar tudo. E foi o que aconteceu, não é? Mas ela na boa, sabe? Que tá tudo bem, tá tudo certo. Quase provocou, e ninguém ficou ferido, graças a Deus. Mas isso é a minha mãe. Isso é uma das cenas. Outra cena. A minha mãe tem a mania de sair atrasada de casa. E nesse dia, ela ia trabalhar, não é? Só que ela não preveniu que na autoestrada tinha um acidente. A minha mãe já saiu atrasada. Tinha que chegar a tempo ao trabalho. Autoestrada parada. O que a minha mãe faz? A minha mãe pensa que ela é princesa. Ela passa na linha de emergência. Na boa. Polícia atrás, para ela explica que ela está atrasada. Ainda, assim, a minha mãe ainda discute com o polícia, acha que tem razão. E ela diz, eu tenho que ir trabalhar. Ela ainda se safa e vai trabalhar. E ela acha que tem razão. Gente, se tiver mais alguém igual à minha mãe, por favor, se apresenta. Porque assim, a minha mãe é uma peça. Mas quando eu digo é uma peça, tem histórias que eu não posso contar aqui. Porque assim, então aí ficava assim, o vídeo ficava muito longo. Mas tem histórias bem engraçadas da minha mãe. Então aí, se tiver mais alguém que tem uma mãe igual à minha, me avisa, por favor. Um beijo.